história, o Flamengo recebeu uma proposta sensacional para um novo acordo de patrocínio master na camisa, tá? E é um valor que é quase o dobro em relação ao que a Pixbet pagava para o Flamengo, é da Superbet. A gente já havia falado sobre isso aqui, né? Uma proposta de cerca de 200 milhões de reais por ano versus 125 milhões da Superbet, tá? Então, da Pixbet, melhor dizendo. Então, assim, é um aumento muito significativo nas receitas do clube, 3 anos de patrocínio, e aí, como eu disse anteriormente, em outro vídeo gravado aqui no canal, é um chapéu, inclusive no São Paulo, né, Futebol Clube, já que é um patrocínio com valores maiores, que a mesma empresa proporciona, né, à equipe paulista. Claro, Flamengo com um clube com mais repercussão, com mais torcida, mais bem estruturado, isso significa um poder de barganha muito superior na hora de negociar, né? Isso é muito importante. O que é o poder de barganha? É a capacidade que você tem para fazer uma negociação e até, eventualmente, recusar uma proposta ou pedir mais por uma proposta feita. E aí é o seguinte, o clube, né, ele tem uma situação financeira muito mais saudável, né, muito mais saudável, e aí, por meio disso, ele consegue chegar e falar, ó, isso aqui eu não quero tanto por isso aqui, tá? É assim que funciona, é assim que funciona, tá? Então, é isso que vai fazendo com que o clube seja capaz de fechar contratos ainda superiores em relação àqueles que tinha anteriormente. Isso vai acontecer à medida que o tempo for passando, tá? Isso vai acontecendo à medida que o tempo for passando, né? Daqui a pouco, um clube mais saudável financeiramente, o Flamengo vai poder ter um poder de barganha ainda maior, né? E o São Paulo não pode fazer isso, evidentemente, é um clube que está com a dívida crescendo, é um aumento da dívida muito grande, e aí qualquer coisa que chega tem que se negociar, seja jogador, foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Ferreira, né? Chega uma proposta com valores relativamente baixos para um jogador de tanto potencial, um atacante, um ponta-direito, o São Paulo é obrigado a vender para o futebol da Ucrânia, né? Então o Flamengo já não passa por esse problema. Então é uma questão muito importante e relevante, eu gosto de falar aqui neste canal sobre as metas atingidas e sempre que há um fato relevante em relação ao incremento das finanças, né? Afinal de contas, a boa governança financeira, sem dúvida nenhuma, é a pedra fundamental para que haja um bom desempenho no campo. Existe uma relação direta? Evidente que não, gente. É claro que o dinheiro possibilita contratações, mas isso depende mais dos jogadores, do técnico Felipe Luiz e do departamento de futebol como um todo. Aliás, é importante eu citar jogadores e Felipe Luiz para tentar ser mais ponderado em relação ao que vem acontecendo, né? Desde esta quarta-feira, quando o Flamengo vence o Internacional por 1-0, trazendo fatos, e em cima desses fatos a gente vai debatendo, né, a questão, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, a questão do desempenho mesmo do Flamengo num jogo de oitavas de final de Libertadores da América contra o Internacional, tá? Vamos aos fatos, pois. Foi um primeiro tempo maravilhoso do Flamengo. Espetacular, como vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Flamengo dominou completamente o adversário, marcando de forma insuportável, né, o Internacional na saída de bola da equipe. Foi um amasso no primeiro tempo. Um amasso. Assim, o Flamengo criou 8 oportunidades de gol. Foi até pouco, contra apenas uma do Colorado Gaúcho, né? O Inter não viu a cor da bola, e aí a gente tem que ressaltar, claro, o importante trabalho que é feito pelo Felipe Luiz nesse processo de marcação na saída de bola do adversário, seja ele qual for, né? Eu só vi o Flamengo mudar isso uma vez nessa temporada, que foi no jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo, jogando no Allianz Parque, vitória do Flamengo, aliás, importantíssima, por 2-0.
Tá? Então isso é incondicional para o Felipe Luiz e eu gosto disso. Eu gosto disso, acho que toda a equipe tem que fazer uma marcação muito forte na saída de bola do adversário. Só que, e aí o Felipe Luiz foi questionado sobre isso, o desempenho, para variar, sendo irônico aqui, cai drasticamente no segundo tempo, né? E aí possibilita o Internacional, ali nos primeiros 20 minutos da segunda etapa, ter mais o controle do jogo. E assim, eu acho que para o Flamengo atingir o equilíbrio perfeito, a perfeição não existe, já escreveu o mestre Tostão, mas para atingir um equilíbrio, ele precisa ter uma constância, uma regularidade nos dois tempos, no desempenho, né? Não ter essa queda tão abrupta assim, de uma etapa para outra. E aí os números, mais uma vez, a gente recorre a eles para mostrar que o Flamengo finalizou apenas 2 vezes na segunda etapa contra 4 do Internacional. Então você tem uma mudança grande na dinâmica do jogo, tá? E aí, claro que o Felipe Luiz precisa resolver isso, né? É óbvio que a ausência de um volante ao lado do Jorginho que tenha uma condição técnica perto da dele, não vou nem dizer igual, porque o Jorginho é um jogadoraço, é um craque, acaba prejudicando o time do Flamengo, que tem nos seus 2 volantes peças importantíssimas no processo de saída de bola, tá? Porque eles fazem as triangulações ali com os laterais e os zagueiros, né? Numa dinâmica de atração, a gente já falou sobre isso, de atração do adversário para o campo de defesa para depois tentar uma investida determinante no ataque, tá? Então, assim, quando você tem Jorginho e Alan, você tem jogadores com características e qualidade técnica muito diferentes, tá? Isso prejudica demais, demais, demais o time do Flamengo. Então, sem Pulgar, sem De La Cruz e com o Saul me parecendo nesse momento não ser para o Felipe Luiz um volante, o Flamengo acaba oscilando nos jogos, muito por causa disso também, tá? É uma explicação que eu encontro, o Felipe Luiz não falou textualmente sobre isso. Agora, falar que o cara é pardal, essas coisas todas, aí menos, né? Eu, por exemplo, fui contra a entrada do Everton Cebolinha na partida, acho que é um jogador que pouco acrescenta, e aí não estou falando nenhuma novidade também, mas na minha visão acrescentou pouco contra o Internacional, mas na cabeça do Felipe Luiz, ele é um jogador importante, tá? Então, vejamos como ele vai lidar com essa questão, até do Samuel Lino, né, que é um jogador que, nas próximas partidas, me parece que vai ter uma carga de exigência muito grande, como ele consegue conciliar essa história, tá? E tem o Carrascal, que, para mim, não fez um grande jogo, né, no segundo tempo contra o Internacional, mas, sem dúvida, mostrou aquilo que a gente já havia falado, é um jogador que tem um toque mais refinado, tem um passe, tem um drible curto, aquela coisa toda, mas é também, nossa, exigir do Carrascal, naquele pouco tempo em que ele ficou em campo, exigir dele que entrasse e resolvesse o jogo, aí seria coisa para pouquíssimos jogadores, fenômenos, coisa que o Carrascal não é, embora seja um bom jogador, muito técnico, como já foi ressaltado na história. O Flamengo recebeu uma proposta sensacional para o novo acordo de patrocínio Master na camisa, tá? E é um valor que é quase o dobro em relação ao que a PixBet pagava para o Flamengo, é da Superbet, a gente já havia falado sobre isso aqui, né? Uma proposta de cerca de 200 milhões de reais por ano versus 125 milhões da Superbet, tá? Então, da PixBet, melhor dizendo. Então, assim, é um aumento muito significativo nas receitas do clube, 3 anos de patrocínio, e aí, como eu disse anteriormente, em outro vídeo gravado aqui no canal, é um chapéu, inclusive no São Paulo, né, Futebol Clube, já que é um patrocínio com valores maiores, que a mesma empresa faz, proporciona, né, à equipe paulista. Claro, o Flamengo com um clube com mais repercussão, com mais torcida, mais bem estruturado, isso significa um poder de barganha muito superior na hora de negociar, né? Isso é muito importante. O que é o poder de barganha? É a capacidade que você tem para fazer uma negociação e até, eventualmente, recusar uma proposta ou pedir mais por uma proposta feita,
E aí é o seguinte, o clube, né, ele tem uma situação financeira muito mais saudável, né, muito mais saudável, e aí por meio disso ele consegue chegar e falar, ó, isso aqui eu não quero, quero tanto por isso aqui, tá? É assim que funciona, é assim que funciona, tá? Então é isso que vai fazendo com que o clube seja capaz de fechar contratos ainda superiores em relação àqueles que tinha anteriormente. Isso vai acontecer à medida que o tempo for passando, tá? Isso vai acontecendo à medida que o tempo for passando, né? Daqui a pouco, um clube mais saudável financeiramente, o Flamengo vai poder ter um poder de barganha ainda maior, né? E o São Paulo não pode fazer isso, evidentemente, é um clube que está com a dívida crescendo, é um aumento da dívida muito grande, e aí qualquer coisa que chega tem que se negociar, seja jogador, foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Ferreira, né? Chega uma proposta com valores relativamente baixos para um jogador de tanto potencial, um atacante, um ponta-direita, o São Paulo é obrigado a vender para o futebol da Ucrânia, né? Então o Flamengo já não passa por esse problema. Então é uma questão muito importante e relevante, eu gosto de falar aqui neste canal sobre as metas atingidas e sempre que há um fato relevante em relação ao incremento das finanças, né? Afinal de contas, a boa governança financeira, sem dúvida nenhuma, é a pedra fundamental para que haja um bom desempenho no campo. Existe uma relação direta? Evidente que não, gente. É claro que o dinheiro possibilita contratações, mas isso depende mais dos jogadores, do técnico Felipe Luiz e do departamento de futebol como um todo. Aliás, é importante eu citar jogadores e Felipe Luiz para tentar ser mais ponderado em relação ao que vem acontecendo, né? Desde esta quarta-feira, quando o Flamengo vence o Internacional por 1-0, trazendo fatos, e em cima desses fatos a gente vai debatendo, né, a questão, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, a questão do desempenho mesmo do Flamengo num jogo de oitavas de final de Libertadores da América contra o Internacional, tá? Vamos aos fatos, pois. Foi o primeiro tempo maravilhoso do Flamengo. Espetacular, como vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Flamengo dominou completamente o adversário, marcando de forma insuportável, né? O Internacional na saída de bola da equipe. Foi um amasso no primeiro tempo. Um amasso, assim. O Flamengo criou 8 oportunidades de gol. Foi até pouco, contra apenas uma do Colorado Gaúcho, né? O Inter não viu a cor da bola, e aí a gente tem que ressaltar, claro, o importante trabalho que é feito pelo Felipe Luiz nesse processo de marcação na saída de bola do adversário, seja ele qual for, né? Eu só vi o Flamengo mudar isso uma vez nessa temporada, que foi no jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo, jogando no Allianz Parque, vitória do Flamengo, aliás, importantíssima por 2-0. Tá? Então isso é incondicional do Felipe Luiz e eu gosto disso. Acho que toda a equipe tem que fazer uma marcação muito forte na saída de bola do adversário. Só que, e aí o Felipe Luiz foi questionado sobre isso, o desempenho, para variar, sendo irônico aqui, cai drasticamente no segundo tempo, né? E aí possibilita o Internacional, ali nos primeiros 20 minutos da segunda etapa, ter mais o controle do jogo. E assim, eu acho que para o Flamengo atingir o equilíbrio perfeito, a perfeição não existe, já escreveu o mestre Tostão, mas para atingir um equilíbrio, ele precisa ter uma constância, uma regularidade nos dois tempos, no desempenho, né? Não ter essa queda tão abrupta assim, de uma etapa para outra. E aí os números, mais uma vez, a gente recorre a eles para mostrar que o Flamengo finalizou apenas 2 vezes na segunda etapa contra 4 no Internacional. Então você tem uma mudança grande na dinâmica do jogo, tá? E aí, claro que o Felipe Luiz precisa resolver isso, né? É óbvio que a ausência de um volante ao lado do Jorginho que tenha uma condição técnica perto da dele, não vou nem dizer igual, porque o Jorginho é um
jogadoraço, é um craque, acaba prejudicando o time do Flamengo, que tem nos seus dois volantes peças importantíssimas no processo de saída de bola, tá? Porque eles fazem as triangulações ali com os laterais e os zagueiros, né? Numa dinâmica de atração, a gente já falou sobre isso, de atração do adversário para o campo de defesa para depois tentar uma investida determinante no ataque, tá? Então, assim, quando você tem Jorginho e Alan, você tem jogadores com características e qualidade técnica muito diferentes, tá? Isso prejudica demais, demais, demais o time do Flamengo. Então, sem Pulgar, sem De La Cruz e com o Saul me parecendo nesse momento não sempre o Felipe Luiz um volante, o Flamengo acaba oscilando nos jogos muito por causa disso também, tá? É uma explicação que eu encontro, o Felipe Luiz não falou textualmente sobre isso. Agora, falar que o cara é pardal, essas coisas todas, aí menos, né? Eu, por exemplo, fui contra a entrada do Everton Cebolinha na partida. Acho que é um jogador que pouco acrescenta, e aí não estou falando nenhuma novidade também, mas na minha visão acrescentou pouco contra o Internacional, mas na cabeça do Felipe Luiz, ele é um jogador importante, tá? Então, vejamos como ele vai lidar com essa questão, até do Samuel Lino, né, que é um jogador que nas próximas partidas me parece que vai ter uma carga de exigência muito grande, como ele consegue conciliar essa história, tá? E tem o Carrascal, que para mim não fez um grande jogo, né, no segundo tempo contra o Internacional, mas sem dúvida mostrou aquilo que a gente já havia falado, é um jogador que tem um toque mais refinado, tem um passe, tem um drible curto, aquela coisa toda, mas é também, nossa, exigir do Carrascal naquele pouco tempo em que ele ficou em campo, exigir dele que entrasse e resolvesse o jogo, aí seria coisa para pouquíssimos jogadores, fenômenos, coisa que o Carrascal não é, embora seja um bom jogador, muito técnico, como já foi ressaltado